Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro e hoje eu venho trazer mais um vídeo sobre o Ares elétrico e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um vídeo de novidades da versão 2026. Então nesse vídeo eu vou trazer algumas ferramentas novas que vieram para o nosso software e como utilizar elas para a gente ganhar ainda mais tempo dentro do software, tá bom pessoal? Então vamos para o vídeo que ele está bem legal. Então aqui dentro do software a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essas ferramentas. E vamos começar aqui pela nova inserção de fios. Então eu vou selecionar aqui o fio 2,5 vermelho para inserir, por exemplo. No início ele continua da mesma forma, dando um duplo clique para inserir ou clicando com o botão direito e vindo em inserir. O que vai mudar agora? Quando eu estou inserindo um fio, eu vou definir, eu preciso informar o software antes de começar a inserir qual a quantidade de vias que eu quero inserir. Então eu posso inserir um bifásico ou um trifásico ou até mesmo um multifásico. Qual a diferença? Se quando eu for inserir eu digitar o B, dar um Enter e passar a inserção, ele vai fazer um bifásico. Se eu digitar T e dar um Enter, ele vai fazer um trifásico. E eu ainda tenho uma outra opção, que é o multifásico. Então eu digito M, dou um Enter, aí sim eu defino a quantidade de vias que eu quero inserir. Então, por exemplo, eu quero inserir 10 vias, eu vou dar um Enter e vou passar aqui as 10 vias. Então assim que ficou a definição da quantidade de vias na hora da inserção. Outra coisa também, quando eu estou inserindo aqui um fio, vamos supor que eu vou subir, vou ir para a direita e agora eu vou ir para baixo. A gente pode ver que nessa situação os fios eles estão se cruzando. E agora na 2026 a gente consegue digitar a tecla I, dar um Enter, que ele vai inverter os fios. Então olha só, agora ele inverte os fios. Outra coisa que eu consigo fazer também, no meio da inserção, eu consigo alterar o espaçamento entre as vias. Então vamos supor que a partir desse vértice eu quero alterar o espaço. Então eu vou dar um E e dar um Enter, e daí sim eu defino. Então vou definir que é 15 a distância, por exemplo. Olha só. Agora ele vai com 15 de distância. Se eu for pegar aqui a distância entre as vias, eu vou ver que ele está com 15. E aqui nas primeiras vias que eu inseri, nos primeiros vértices, ele tem 7,5. Outra coisa que eu consigo fazer também durante a inserção é caso eu tenha feito um ângulo errado, eu consigo desfazer só o último vértice ao invés de eu ter que refazer todo o fio. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu subi ele aqui no ponto errado. Eu queria vir um pouco mais próximo desse início de fio. Então ao invés de eu dar um ESC e refazer tudo, eu digito a tecla D, dou um Enter e olha só, ele volta para mim. Tá? Posso dar um D de novo, ele vai voltar mais uma etapa. Então dessa maneira a gente tem mais possibilidades ao longo da inserção de fios, deixando ela mais completa. Outra coisa muito interessante e muito legal que a gente tem na 2026 é a possibilidade de criar grupos de fios. Então como isso funciona? Antigamente a gente vinha aqui, inseria 5 vias, por exemplo, passava elas aqui. Selecionava a quarta via, substituía por um verde, por exemplo. Vinha aqui na quinta via, substituía por um azul. A gente fazia todo esse processo. Agora, com essa nova ferramenta de grupo de fios, a gente não vai precisar fazer esse processo de substituir os fios ou inserir 3 vias do fase, que são da mesma cor, inserir um neutro e um terra depois porque são de cores diferentes. Ao invés disso, a gente pode selecionar aqui do lado do cadeado, a gente vai ter um fio com uma setinha para baixo
onde a gente seleciona essa setinha e vai ter uma opção aqui chamada nova. Então vou clicar aqui. Eu posso definir o nome do meu grupo, então eu vou definir como alimentação. Eu já vou definir aqui alguns parâmetros, como 3 fases mais PE mais N. Então 3 fases mais terra mais o neutro. Aqui na esquerda eu tenho a seleção de fios, então eu tenho a minha biblioteca, onde eu defino quais fios vão fazer parte desse grupo. Então eu venho aqui em 6 mm, por exemplo, e adicionar aqui 3 vezes o meu fio 6 mm vermelho. Vou adicionar também um verde e um azul aqui para representar o nosso neutro. Então eu tenho meus 5 fios, eu posso até arrastar aqui para o lado para poder visualizar as descrições de cada fio. E eu também tenho uma coluna para o número, ou seja, o nome daquele fio. Então eu posso chamar o primeiro de R, o segundo de S, o terceiro de T, o quarto de PE e o último, né, o fio azul, com N. Agora eu posso dar um OK, voltar aqui para o meu projeto. E agora, na mesma opção onde a gente criou o nosso fio, a gente consegue visualizar ele aqui. Então se eu clicar nessa opção, ele já vem a ferramenta de inserção e eu posso passar aqui as minhas 5 vias que eu acabei de criar. Então vou confirmar aqui. E ele já traz as 5 vias, né? Cada um com a sua cor, sua bitola também. Então se eu der um duplo clique, eu consigo ver que ele é 6 mm. E eu consigo também visualizar o nome aqui R, ST, PE e N. Então essa ferramenta acaba otimizando bastante o nosso tempo, onde a gente já pode cadastrar aqui diversos padrões, cadastrar fios que a gente vai utilizar, né, grupos de fios que a gente utiliza ao longo do projeto, e ao invés de ter que ficar inserindo sempre ou localizando uma página, copiando e colando, a gente otimiza o tempo dessa forma, criando um grupo de fios e inserindo a partir dessa nova ferramenta. Outra ferramenta bem interessante que veio para a gente na 2026 é uma nova forma da gente criar páginas e grupos de páginas dentro do Ares. Antigamente, a gente precisava criar uma nova página, localizar todos os blocos, localizar ali também todas as configurações de uma página para poder fazer a criação. Por exemplo, eu tinha que vir aqui em gerenciar, grupos de página, criar uma nova página, teria que definir aqui todos os padrões, depois todos os blocos ou copiar de um existente já. Agora, na 2026, a gente tem um processo que vai facilitar bastante essa criação, onde eu venho aqui em criar uma nova página e ao invés de eu usar valores padrão, eu posso copiar as propriedades de uma página já existente. Então, se eu for pegar aqui o esquema elétrico, por exemplo, ele utiliza a IEC-PTA3. Então, eu posso selecionar ela, vou criar uma nova e ele já puxa os valores automático. Então vou mudar aqui o nome, vou tirar esse cópia de, vou chamar aqui de IEC-PTA3 exemplo. Posso avançar e aqui eu tenho a cópia também dos 5 blocos. Então posso vir aqui nas propriedades de grupo, vou editar e eu vou só remover esse seu logo aqui e vou adicionar uma achura. Vou colocar aqui. Vou dar um OK, vou avançar e vou fazer a criação da minha página. Agora eu consigo fazer exatamente o mesmo processo com um grupo de página. Então eu vou copiar as propriedades de um outro grupo, que vai ser o nosso esquema elétrico. Vou chamar ele também de exemplo. Vou deixar aqui na mesma ordem, vou avançar. E o que eu vou mudar vai ser o padrão de página que ele puxa. Ao invés de puxar o IEC-PTA3, ele vai puxar o IEC-PTA3 exemplo. Vou avançar e vou concluir. Então a gente poderia fazer exatamente esse mesmo processo para adicionar uma nova logotipo ali de alguma outra empresa ou até mesmo mudar alguma informação ali do nosso rodapé. E para colocar na prática essa ferramenta, eu vou vir aqui em configurações elétricas e eu vou criar um novo .cfg. Então vou criar um novo aqui chamado exemplo. E nesse novo eu vou colocar o grupo padrão para puxar o IEC esquema elétrico exemplo. Vou dar um OK.
Vou fazer a criação de um novo projeto utilizando o IECPT. Ele vai vir padrão aqui. E eu vou criar um outro novo projeto com o exemplo.cfg. E quando eu coloco ele, a gente vê que ele já puxa um outro grupo e ele também, né, dentro desse grupo, ele já está puxando uma outra página. Então, para mudar os padrões de template ou criar um template novo, essa nova ferramenta vai auxiliar bastante, tá? Então, essas foram as ferramentas que eu trouxe nesse vídeo, tá? São ferramentas que otimizam bastante o nosso tempo e são coisas novas que vieram no Ares 2026. E por esse vídeo seria isso.